Sakichi Toyoda nasceu em 1867 no Japão e era filho de pai camponês e mãe tecelã, a qual ele era acostumado a ver trabalhar. Através disso, com o passar dos anos, Toyoda pensou em uma maneira de facilitar seu trabalho, o que o levou a uma inovação no processo do tear, aplicando um princípio chamado Jidoka. Esse princípio consiste na utilização de máquinas capazes de aumentar o processo de produção e parar automaticamente quando surgirem problemas. Em 1922, Toyoda faz uma visita aos Estados Unidos e nota que o modelo fordista, sistema utilizado na maioria das fábricas americanas na época, era baseado em excesso de estoques, padronização dos carros e mão de obra especializada. Tendo isso como base, ele o modifica para a realidade do seu país, um Japão destruído em um período pós-Segunda Guerra Mundial. O sistema de produção Toyota nasce então no Japão, na fábrica de automóveis Toyota, o qual trouxe inúmeras contribuições para a administração. Entre elas estão o Jidoka, mencionado anteriormente, e o Just-in-Time, principal pilar do sistema. O Just-in-Time significa produzir bens e serviços exatamente no momento em que é necessário, não antes, para que não formem estoques, e não depois, para que seus clientes não tenham que esperar. Sua filosofia está fundamentada em fazer bem as coisas simples, em fazê-las cada vez melhor e em eliminar todos os tipos de desperdícios em cada passo do processo. Este modo de produção, portanto, determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora certa, e é muito importante para auxiliar a reduzir estoques e os custos decorrentes do processo. O primeiro desperdício é a superprodução, que são os itens produzidos além da demanda necessária. O segundo é a espera, que são máquinas ou trabalhadores com tempo de sobra. O terceiro é o transporte, que consiste em movimentar itens por longas distâncias sem agregar valor algum a eles e utilização dos meios de transporte ineficientes. O quarto é a movimentação, que se refere ao fato de um operador parecer estar ocupado por se mover bastante em prol de uma operação específica, mas na verdade pouco resultado é obtido. O quinto desperdício é o estoque, que é o excesso de matéria-prima estocada ou comprada. O sexto são os processos, que se referem às etapas de produção que ocorrem na fábrica, mas são totalmente desnecessários para o bom funcionamento das operações. E por último, o sétimo desperdício, os defeitos, que consiste em falhas no processo nas operações ou na matéria-prima. O Just-in-Time é operacionalizado por meio do Kanban, o qual é responsável por alertar de que mais componentes são necessários para prosseguir com a produção, e pelo Kaizen, que visa a melhoria contínua. Defende a ideia de que é sempre possível fazer melhor e que nenhum dia deve passar sem que alguma melhoria tenha sido implantada, seja ela na estrutura da empresa ou no indivíduo. Outra contribuição para a administração é o chamado Círculo de Controle de Qualidade. Este é formado por grupos de voluntários que realizavam reuniões regulares em busca de maior qualidade nas organizações. Há também a flexibilização da mão de obra.
Para atingir os objetivos dentro do padrão toyotista, foi implantado um processo de qualificação da mão de obra através da educação do povo. Outra ferramenta é o 5S. Essa é utilizada para garantir um gerenciamento visual, tendo como principal objetivo organizar um ambiente de trabalho, gerando eficiência na produção. Ele representa 5 palavras japonesas que começam com a letra S. Em português, essas palavras significam utilização, que é separar o que é útil do que não é e melhorar o uso do que é proveitoso, fazendo com que o descarte, o uso e a seleção sejam mais adequados, a ordenação, que é colocar cada coisa em seu devido lugar, a limpeza, que é limpar e evitar sujar, a saúde, que é padronizar as práticas saudáveis, e a autodisciplina, que é assumir a responsabilidade de seguir os padrões saudáveis. Essas 5 palavras em conjunto trazem um ótimo resultado final, entregando os produtos conforme a expectativa do cliente. Com a enorme repercussão desse sistema, vários países adotaram esse novo modo de produzir, entre eles está o Brasil. Mas no caso do Brasil, como um país dependente do mercado externo, os empresários ou não dispõem de recursos financeiros necessários ou temem comprar máquinas de tecnologia avançada, prevendo seu uso indevido. Então, ao invés disso, os empresários preferem investir primeiro nas formas de organização do trabalho, resultando na eliminação dos desperdícios e na otimização da produção para enfrentar o mercado estrangeiro e o baixo custo. Hoje, as empresas conseguem um retorno de 4 a 8 vezes maior que o valor investido no início da implantação desse sistema. Atualmente, cerca de 700 empresas brasileiras utilizam esse método, ou pelo menos parte dele. Empresas de todo o mundo, de diversas áreas de atuação, também adotaram esse sistema de produção. Dentre elas estão a Johnson & Johnson, a Volkswagen e a Brastemp. Esse sistema, embora tenha trago inúmeras vantagens para as fábricas e empresas, também sofre críticas. De acordo com críticos, o sistema de produção Toyota requer uma carga de trabalho muito grande por parte dos trabalhadores que muitas vezes não recebem um salário equivalente ao que deveriam, visto como meras máquinas para as empresas, muitas vezes tendo que viver em péssimas condições de trabalho. Existe também o paternalismo, em que os empregados não têm liberdade de opinar e nem de expor suas ideias. Outra crítica está relacionada a uma característica predominante do just-in-time, a falta de estoque. Certa vez, um incêndio em fábricas fornecedoras fez com que a produção das principais fábricas Toyotas ficassem fechadas durante alguns dias devido à falta de peças. Diante desses fatos, alguns dizem que esse sistema está passando por uma crise, principalmente pelo fato de terem sido identificadas várias falhas em seus processos e não haver nenhum reconhecimento por parte dos responsáveis de que realmente erraram. Atualmente, a Toyota mantém-se como marca automotiva mais valiosa do planeta em 2014. Em segundo lugar está a BMW, enquanto a Ford fez um grande avanço, superando a Volkswagen e a Nissan para ocupar a 5ª colocação. Made in Japan.